Só tem um jeito de recuperar o que perdeu: se reconhecer que perdeu. Se a gente olhar assim e dizer, não somos os mesmos, perdemos algumas coisas que não poderíamos ter perdido. E se perdemos, nós vamos procurar. E para nós procurarmos, nós vamos acender a candeia. Um irmão me perguntou assim, pastor, me perguntou em São Paulo, isso aqui é só um exemplo que eu estou contando para vocês. Por que há 20 anos atrás, um crente pecava de manhã? Quando chegava de tarde, ele só tinha duas opções. Ou ele contava ou Deus contava. Era assim ou não era? Ou, se você, eu não vou contar. Deus dizendo, então beleza, então deixa que eu revelo. É mais fácil você contar. Quem lembra dessa época? Um temor, é verdade ou não era? Aí, irmão, por que hoje, na nossa época, tem crente que deita e rola? Não vou dizer nessa igreja, não. Mas por aí. E não acontece nada. Nada. E ele fica lá impune. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque no escuro não aparece. A dracma só é achada quando a candeia é acesa. E ele me disse uma coisa e eu tive que falar uma coisa muito dura para ele. Ele falou, por que Deus revelava e as pessoas temiam? Eu disse, vou te explicar agora. 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 38. Deus é bom. Todos encontraram? Minhas saudações também a todos os membros da comissão e da diretoria da Comadal. As irmãs também pela oportunidade de ter falado para elas ontem ali no auditório. Que Deus abençoe. Versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou em pedaços e pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamou, Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse, Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, Tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, Eliseu, todos os irmãos conhecem a sua história, a sua trajetória profética. Havia uma escola fundada por Samuel, estabelecida provavelmente em Ramá, com extensão em Gilgal, que fora fundada por Samuel e depois dada sequência por Elias e por Eliseu. O Eliseu não fazia parte desta escola. Eliseu era filho de Safate. Safate era um homem rico, possuidor de gados, e provavelmente um daqueles que pertenciam aos 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas Eliseu não tinha nenhum tipo profundo de relacionamento com Deus. Ele era um jovem que trabalhava auxiliando a sua família e os seus afazeres eram os afazeres de alguém que trabalhava no campo. Mas Deus disse a Elias que Elias deveria fazer 3 unções, a de Azael, a de Jeú e de Eliseu. Eliseu, disse Deus para Elias, você vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Só que o Eliseu não fazia parte da lista dos alunos da escola. O Eliseu não fazia parte do contingente de alunos que estudavam e já faziam partes da escola de profeta. Porque Deus é muito bom, irmãos. Deus costuma pôr na lista quem não estava na lista. Deus costuma chamar alguém que não fazia parte.
E muitos de vocês estão aqui e tiveram o privilégio de ter sido inseridos na lista. Onde ele está? Ele está no campo, vai atrás dele. E lançou a capa sobre ele, e a Bíblia diz que é agora o Eliseu, pastor Amaro, é levado por Elias para o rancho. Esta escola de profetas, ou rancho de profetas, era um lugar tão espiritual, mas tão espiritual, que quando Saul foi ungido por Samuel, Samuel disse no capítulo 10 assim para Saul: olha, Saul, quando você sair daqui, vai acontecer algumas coisas no caminho. Uma delas é que você vai encontrar um rancho de profetas que está descendo do alto. Eles estão vindo tocando alaúdes e tamborins. Quando você passar no meio deles, o Espírito de Deus virá sobre ti. Porque eles estão profetizando. E o Espírito de Deus virá sobre ti e tu profetizarás como eles. Ao ponto de sair um ditado popular na região dizendo: está Saul entre os profetas. Era um lugar tão espiritual que quem passava era contagiado. Imagina os irmãos, quantas visões, quantas revelações. Você imagina, irmãos, muitos discípulos de profeta num só lugar. Um levantava pela manhã dizendo: Deus me mostrou. O outro levantava dizendo: eu vi. Era um negócio tão especial que a visão, a revelação, a unção, o poder de Deus era notório, era diário, era normal. E o Eliseu foi levado para onde? Para lá. O Eliseu precisava aprender. O Eliseu precisava suceder Elias. E o Eliseu é levado para Gilgal. E lá em Gilgal ele é colocado no meio desses profetas, que aprendia tanto a palavra, quanto aprendiam sobre as coisas espirituais. E muitos acontecimentos na Bíblia aconteceram nessa Gilgal e através desses discípulos de profeta. Porque eu estudei, eu valorizo, mas eu entendo que de uma sala de teologia sai um teólogo, mas um profeta sai de Gilgal. É verdade ou não é? Deus não tira profeta da sala, Deus tira profeta do rancho. É verdade, Tomás? Deus não tira profeta da sala de aula, Deus tira profeta do rancho. Da sala sai o professor, da sala sai um mestre, um ensino. Agora o profeta sai do rancho. Toda pessoa que começou bem o seu ministério, começou o seu ministério em Gilgal. Toda pessoa que começou bem a sua caminhada com Deus, a maioria dos meus companheiros pastores, obreiros que estão aqui, por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você tenha entendimento da palavra, por mais diplomas que você tenha, seja sincero, você não começou com diploma. Você começou no circo de oração. Você começou foi nas vigílias. Você começou foi nas manhãs missionárias. Você começou foi nas madrugadas, quando você orava e dizia: Jesus, eu quero dons espirituais. É verdade ou não é? Porque quem começa em Gilgal aprende a ter experiências espirituais tremendas. E o Eliseu estava ali, firme. E a Bíblia diz que Deus haveria de levar Elias, e Eliseu passa por 3 provas. Primeiro, Elias disse: eu vou a Betel. Fica aqui, porque eu vou a Betel. Aí o Eliseu disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Porque Betel é casa de Deus. Foi com ele para a casa de Deus. Olha, fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Fui ao Jordão. Fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Foi a Jericó. Quando foi um dia, os rapazes chegaram para ele, os outros alunos da escola, os colegas de sala de aula dele. Falou: Eliseu, você está sabendo disso que vai acontecer? Ele diz assim: eu já estou sabendo. Eu sei, eu estou aqui atento. Quando a carruagem veio, que separou os dois, e o redemoinho levou, a Bíblia diz que a capa de Elias ficou. Quando a capa de Elias ficou, Eliseu pega essa capa na mão. Porque, irmão, quem está me ouvindo diz amém. Amém. Ninguém que está começando o ministério joga a capa no rio e diz: o Deus de Eliseu, onde está o meu Deus? Não, ele tem uma referência. Com quem ele aprendeu? Quem foi o seu mestre? Quem foi o seu líder? Ele diz: o primeiro teste eu não vou fazer no meu nome, porque eu não tenho crédito.
Ninguém me conhece direito. Eu vou falar com Deus, porque se eu não tenho muito crédito, Elias, então quero ver se Deus vai me aprovar agora. Ele dobra a capa, joga no rio e diz assim: onde está o Deus de Elias? O rio abre. Quando o rio abre, escute isso, os alunos que estavam do outro lado do rio se dobraram e disseram: ele é o nosso novo líder. Não, você vai me ajudar? Diga para essa pessoa que está ao teu lado assim: Deus vai te dar um sinal. Não fica tentando provar que você é, não, irmão. Não fica tentando provar que você tem, não. Ah, pastor, ninguém me enxerga, ninguém me vê. O Deus de Eliseu vai dar um sinal no Jordão. Quem estiver do outro lado, sem você dizer nada, eles vão olhar e vai dizer: a unção está sobre ele. A unção está sobre ela. Quem vai provar a tua unção é Deus. Não brigue para provar nada. Eles enxergaram a liderança em Eliseu porque viram o sinal. Deus vai dar um sinal. O Eliseu agora substitui o maior profeta de Israel. E fazer milagre, irmãos. Um profeta que fazia milagres, ele era muito reconhecido. Eliseu fez coisas extraordinárias. Ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. Mas em um momento da caminhada de Eliseu, Eliseu andou pelo mundo. Eliseu conheceu os reis. Eliseu fez muita coisa. Mas no capítulo 4, no versículo 38, Eliseu, movido por Deus, sentiu uma necessidade que eu gostaria que Deus colocasse essa necessidade no coração de todos os crentes. Capítulo 4, versículo 38. E voltou Eliseu para Gilgal. Sabe o que Deus está dizendo através da palavra hoje? Você volta a ser quem você era quando você volta para onde você começou. O que Deus disse à igreja que está... Uma das igrejas do Apocalipse está dizendo: uma coisa eu tenho contra ti. Qual foi essa coisa? Abandonaste, arrepende o quê? Arrepende e volta. E pratica as primeiras obras. Sabe o que Deus está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, meu pastor, meu companheiro de ministério? Esta manhã, Deus está te dizendo assim: olha, foi lá em Gilgal que eu te batizei com o Espírito Santo. Foi lá em Gilgal que você falou em línguas pela primeira vez. Foi lá em Gilgal que você teve a tua primeira experiência com Deus. Mas o que aconteceu? Os anos passaram, você cresceu, você aprendeu mais, e você ficou mais crítico. Você hoje analisa mais. Não sou contra isso, não. Mas você tem que entender que teve uma época da sua vida que a espiritualidade tinha um nível superior a de hoje. E eu não acredito que você vai terminar o teu ministério sem voltar em Gilgal. Você não pode terminar a sua vida com Deus sem voltar a praticar as primeiras obras que você praticou. E o Eliseu, sentindo, pastor Amaro, a necessidade de voltar a Gilgal, os irmãos vão ver o que acontece quando nós estamos em Gilgal. Está aí no texto. Havia fome na terra. E quando tem fome na terra, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Então Eliseu volta para Gilgal, e Eliseu diz assim: olha, Eliseu chama um dos rapazes, um dos discípulos de profeta, diz assim: você põe a panela grande no lume. Lume é fogo. Tem algumas traduções para essa palavra: ou é fogo ou é claridade. Então você vai colocar a panela no claro, ou você vai pôr a panela no fogo. Ali no caso do texto é o fogo. Põe a panela no fogo. Põe a panela onde, irmãos? Vamos lá, põe a panela onde? No fogo. E diz para um outro assim: você vai buscar alimento. Você é responsável pela comida. Você é responsável pelo que vamos ingerir. E o rapaz foi. Eu não sei se por preguiça, eu não sei se por falta de discernimento, eu não sei se porque ele próprio quis,
mas ele pegou uma erva silvestre que era venenosa. E algumas dessas plantas não matavam, mas causavam prurido no corpo, coceira, alergias terríveis. E agora a Bíblia diz que esse moço traz aquela planta sem a conhecer. Ele foi para buscar comida e trouxe veneno. E ele pega o veneno e joga dentro da panela. Ele pega o veneno e joga dentro da panela onde todos os outros crentes iam comer. Porque tem gente que vai buscar comida e traz veneno. E o pior, tem gente que come. Pior ainda, tem um monte de crente envenenado, sarnento, se coçando, porque comeu o que não era para comer. Agora, irmãos, escute isso. Quando ele colocou a panela, a erva dentro da panela, ele fez isso no lugar errado. Ele fez isso em Gilgal. Em outro lugar funcionava. Em outro lugar passava batido. Mas lá em Gilgal não passa não. Porque lá em Gilgal a panela está no fogo. Escute. O calor da água em ebulição, pastor Amaro, fazia o veneno se manifestar. A água espumava e o veneno aparecia. Sabe onde que o pregador traz veneno e o povo come? Em qualquer outro lugar. Em Gilgal não. Em Gilgal a panela está no fogo. Em Gilgal tem alguém que olha para dentro da panela e diz: como nada. Eu só como o que Deus me dá. Eu só como o que vem do céu. Olha, irmãos, eu sou um pastor muito jovem, que tenho aprendido com os meus pastores mais experientes. Eu tenho procurado pregar com zelo a palavra de Deus. Eu prego o evangelho há aproximadamente 14 anos. Você anda por esse Brasil, irmão, você escuta cada coisa. Você anda por aí, mas é tanto veneno, é tanta erva, é tanta trepadeira silvestre, é tanta mensagem sem Deus, é tanta mensagem envenenada com heresias, com mentiras. Verdade ou não é? É tanta comida estragada. E o pior, tem gente que come. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus. A maioria de vocês que estão aqui lidera um departamento, cuida de um trabalho, dirige uma congregação, é um obreiro, ou é um vocacionado, ou é um aspirante. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta manhã. Você tem uma responsabilidade. Busque o alimento para a panela, mas não traga veneno. Porque a panela em Gilgal não aceita veneno. A panela em Gilgal está no fogo. Sabe onde que o pecado não manifesta? Sabe onde as coisas ficam escondidas? Sabe onde o veneno faz sucesso? No lugar onde a panela é fria. No lugar onde tem água fria, pode dar veneno que não dá nada. Aonde a água é fria, onde não tem fogo, você pode... Agora, lá em Gilgal, a água está fervendo. Lá em Gilgal, se trazer comida que não é para comer, lá em Gilgal não se come. E esta manhã Jesus te trouxe aqui para te dizer: seja responsável no momento em que você trazer o alimento para a panela. Cuidado com os hinos que canta. Por favor, irmão, me permita. Eu não sou contra cantor, eu não sou contra pregador, eu não sou contra ninguém. Mas tem hino que a gente canta que não fala o nome de Jesus 2 vezes. Jesus vai me colocar num palco e vai pegar você e vai pôr você no meio de uma plateia. E você me viu na prova e não me ajudou, não. Aí quando você me vê na bênção, você vai se arrepender. Hino de vingança. Me colocando contra você e você contra mim. Louvor é exaltação a Deus. Adora, é verdade ou não é? Hinos que falam mais de homens do que de Deus, mais da criatura do que do Criador. Aí depois tem um monte de crente se coçando. Tem um monte de crente alérgico, porque está comendo o que não era para comer. Mas eu dou glória a Deus que tem gente que ainda tem o cardápio na mão. Você pode dar glória a Deus porque você é como Ezequiel.
Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, pega esse rolo e come. Pode comer inteiro, porque isso aí é saudável, vai fazer bem para a tua alma. Quantos amam a palavra de Deus? Diga pelo menos para 2 irmãos assim: a panela está no fogo. A panela está no fogo. O que está errado vai manifestar. O que está escondido vai aparecer. Posso falar? Posso falar uma verdade? Tem um monte de crente, irmão, na nossa atualidade, diz assim: eu faço e não dá nada. Deus não revela mais. Não revela onde a panela tá fria. Agora, onde o tacho está quente, vai lá para você ver se Deus não revela. Em Gilgal a água está em ebulição. Porque, escute isso, não tem um que busca o alimento? O que busca o alimento esqueceu do que acende o fogo. O que estava trazendo o veneno esqueceu que tinha um crente lá orando, dizendo: Jesus, não deixa a coisa errada não. Jesus, se tiver errado, mostra, a igreja é tua. Não deixa contaminar, não deixa estragar. Não, Jesus, não deixa, não deixa. Então, quem está buscando esqueceu que tem alguém. E eu sei que aqui tem crente jogando graveto no fogo, dizendo: se depender de mim, veneno aqui aparece. Se depender de mim, veneno não faz sucesso. Você pode glorificar a Deus. É manhã de voltar a Gilgal. É só em Gilgal que essas coisas acontecem. É só lá em Gilgal que essas coisas acontecem. E Eliseu volta para Gilgal. Havia fome, como há no mundo hoje. Fome de ouvir a verdade. Tem hora que você liga uma rádio, liga a televisão, querendo ouvir Deus falar, e você fala: meu Deus, não dá, vou desligar. Muito veneno. Mas o moço coloca a erva na panela. E quando o moço coloca a erva na panela, a Bíblia diz que a panela faz a sopa e eles pegam para colocar no prato. Aí tem um corajoso que faz uma coisa que poucos crentes têm coragem de fazer. Ele dá um grito: homem de Deus, tem morte na panela. Não, olha aqui para mim, pastor Amaro, sabe quem colocou aquilo dentro da panela? Foi um profeta. Sabe quem colocou aquilo dentro da panela? Foi um crente. Você contestar o feiticeiro é fácil. Você contestar o budista é fácil. Você contestar o católico é fácil. Eu quero ver você contestar um semelhante da fé, que falou que não era para falar, pregou que não era para pregar, e está dando alimento que não era para dar. Eu quero ver você ter coragem de dizer: não é de Deus, não está na Bíblia. E o camarada está lá dizendo: receba, receba, e você levantar e dizer: eu não recebo, pastor, isso não é palavra, Deus não está nisso. Mas a maioria dos crentes tem medo e diz: já está na mesa, vou comer. Aí depois se coça. Você não é obrigado a comer o que não é de Deus. Você não é obrigado a comer só porque tem quem está pregando é pastor ou é crente. Você não é obrigado a comer só porque quem está falando ou te dando para comer tem título de profeta. Eu quero saber a fonte, de onde veio. É bom para minha alma, é bom para minha vida, é bom para o meu coração, é bom para o meu ministério, é bom para minha família? Não, então eu não como, eu não sou obrigado a comer. Agora faça isso e você vai ser taxado como um crente nojento, chato, fanático, louco, briguento. Por quê? Só porque você não quer compactuar com uma inverdade, com uma mentira. Eu fui pregar numa cidade da Bahia. Roça, roça, roça. O sol racha. Sabe o que é? O sol racha, é 42, 43 graus. De noite os irmãos vão para a igreja, as mãos dessa altura de calo. Se o pregador pegar o microfone e começar a encher linguiça, protelar, os irmãos levantam e vai embora. Aí o irmão contou isso para mim, eu falei: não, irmão, não pode ser verdade isso aí. Os irmãos vão embora do culto? Ele falou: vai. E a maioria que vai sai na porta dizendo: eu bati inchada o dia inteiro, irmão.
Eu trabalhei na lavoura o dia inteiro hoje, num sol de 42 graus, para vir aqui escutar água. Eu quero é comer o que vem de Deus. Levante as suas duas mãos aos céus. Eu estou sentindo que nesta manhã a panela está fervendo no fogo. Eu estou sentindo que nesta manhã você está comendo. Você crê que está comendo uma palavra de Deus esta manhã? Você tem o direito de dizer que tem morte na panela se a morte estiver lá dentro. Você não é obrigado a comer uma comida envenenada. Não é obrigado. E vou falar uma coisa aqui, porque nós estamos numa escola bíblica de obreiros. Não se dá oportunidade a alguém por causa dos cargos que ele ocupa. Pastor, eu tenho que deixar ele pregar, ele é presbítero. Ele tem mensagem? Não. Então deixa ele orar no final do culto, da bênção apostólica. Mensagem, tem que ter mensagem. Não, ser sincero, sim ou não? Se não tiver, você vai judiar do povo, irmão. É melhor você pegar um menino lá da igreja, que lê a Bíblia, que tem o dom de pregar, e deixa ele pregar. E o outro faz outro papel. Porque o povo quer ouvir uma mensagem. O povo quer ouvir uma mensagem. Por mais simples que ela seja. Pastor, mas eu só estudei até a 2ª série. Tem problema não, meu irmão. Jesus te usa. Pastor, mas eu não sei muita coisa. Eu nem curso teológico tenho. Deixa eu te dizer uma coisa. Sua mãe talvez era uma analfabeta. Tinha uma comida boa igual a dela. Ela fazia na lenha. Usava ali o que ela tinha. Mas a comida fica... Sabe por quê? Porque a comida boa não quer dizer... Não. A comida boa é a comida que é feita com o elemento certo. Eu prefiro ouvir um analfabeto pregar o cego de Jericó do que ouvir um grande teólogo ficar falando besteira na minha cabeça. E ele está pregando, eu estou com vontade de dormir. Ele está falando, eu estou com vontade de sair do culto, de tão ruim que está. Ele está falando, o culto está tão... Sabe por quê? Porque não tem acompanhamento da graça. Ei, meu irmão, quem acredita que nesta manhã a panela está no fogo? Se a panela não estiver no fogo, o veneno não se apresenta. Então os irmãos concordam comigo que em alguns lugares tem gente morrendo envenenada? Concorda? Vocês concordam comigo que em muito lugar tem muita gente que morreu porque comeu veneno? Em outros lugares, as pessoas estão sendo tratadas com antídoto. Quem sabe alguns dos meus companheiros aqui está tirando o veneno que alguém colocou. Alguém envenenou, você está tendo que tirar. A pessoa aprendeu errado, você está tendo que ensinar certo. Aí o homem grita, tem veneno na panela. Quando ele falou isso, ele contrariou quem trouxe a erva. Porque quem trouxe a erva queria sair dali bem. Queria sair dali dizendo assim, eu que busquei a erva e todo mundo comeu. Mas infelizmente, ou felizmente para a gente, mas infelizmente para ele foi envergonhado. Olha, irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos. Quem trazer o que não é de Deus para dentro da igreja vai ser envergonhado. Não vamos trazer veneno do mundo para a igreja, não, irmãos. Não vamos trazer tendências mundanas para dentro da casa de Deus. Não vamos aprender lá fora e trazer... Não faça isso, não. Igreja é lugar de comida saudável. É lugar da gente chegar, às vezes desanimado, e receber uma palavra e dizer, olha, eu estou saindo daqui transformado. Eu estou saindo daqui animado por Deus. É verdade ou não é? Porque quem veio... Era um tempo de fome. Quem veio, veio para comer. E quem veio para comer comida saudável. Quem veio para comer, irmão, você trabalha o dia todo, a maioria de vocês, quando você vai para o culto à noite, você vai para o culto à noite comer qualquer coisa? Não, você vai comer uma comida saudável. É isso mesmo, meu pastor. Pastores, pregadores, irmãos, você que dá uma palavra na igreja, não faça para a igreja um lanche, não. Faça para a igreja uma janta. Não ponha um lanche no micro-ondas, coloca lá o tempo. Não, aquilo dá problema para o organismo. Gaste algum tempo orando. Gaste algum tempo com a Bíblia. Pastor,
na sua simplicidade, Deus vai te usar. Mas leve uma comida substanciosa. Leve uma comida saudável. E quem comer aquela comida vai ter saúde. E quando alguém dizer, irmão, que saúde é essa? Ele vai dizer, foi a comida que o pastor fez ontem. Foi a mensagem que aquele irmão pregou, surtiu efeito na minha vida. Eu quero fazer algo aqui antes de continuar a ministração. Levante as duas mãos aos céus, por favor. Por favor, por favor. Deus, nesta última hora, Ele vai levantar alunos da escola. Alguns, pastor Amaro, não serão aqueles que buscarão alimento. Nem todos na igreja serão pregadores. Nem todas na igreja serão dirigentes do ciclo de oração ou esposa de pastores. Mas você que não vai buscar o alimento, porque não é a tua missão, Deus vai te dizer, minha filha, ajuda com o fogo, ajuda com a lenha. Derebaia sobre calantúria séria. Meu filho, ajuda orando, ajude jejuando pela igreja. Ore pelo teu pastor, ore pela tua igreja, ore pelo evangelho, ore pelo Brasil, ore por Alagoas. Você que não é, você que busca o alimento, Deus vai te dizer, meu filho, se prepara, melhore, se recicle. Levante as suas duas mãos aos céus. Feche os teus olhos por um momento. Deus esta manhã te trouxe aqui para um renovo. Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer, meu filho, volta para Gilgal se você saiu. Meu filho, volta para Gilgal se você não está mais lá. Volta a ter as experiências que você tinha comigo. Você diminuiu o tempo na oração. Você diminuiu o tempo, a frequência nos jejuns. Alguns de vocês não congregam como congregavam. Diminuíram a frequência na igreja. E Deus está dizendo esta manhã pela palavra, é tempo de voltar para Gilgal. Quem acredita que Deus está pegando na mão de alguns crentes esta manhã e dizendo, vem minha filha, eu vou te lembrar onde você começou. Deus esta manhã vai trazer a memória de alguns crentes os primeiros anos de fé. Oh, como você era fervoroso! Oh, como você era fervorosa! Oh, como Deus te usava com facilidade. Você sempre com teu lenço na mão, aquebrantado naquela igrejinha. Não tinha som, não tinha instrumento, não tinha muita coisa. O teu pastor era um pastor talvez que sabia tão pouco, mas foi lá que Jesus te batizou com o Espírito Santo. Foi lá que você teve as primeiras experiências com Deus. E esta manhã Deus está dizendo, é tempo de voltar a Gilgal. Aleluia. A nossa geração está cometendo um grande erro. Não vou dizer nesta igreja, eu vou dizer por onde ando. Vou falar de forma geral. A nossa geração, ela é preocupadíssima com a estética. Nunca se houve tantos templos suntuosos e maravilhosos. Nunca se ouve tanto crente bonito, irmão. Você olha na igreja assim, quem tinha cabelo ruim fez chapinha, alisou. Você olha para uma pessoa e diz, não é possível, meu Deus, essa pessoa era feia, ficou bonita. É verdade ou não é? As irmãs, graças a Deus, aqui no estado do Alagoas, é uma igreja que eu gostaria de congregar com a minha família. Você ainda vê muito reflexo da identidade da igreja. Mas tem lugar que você vai, irmão, que as irmãs não choram no culto mais. Porque se chorar, desmancha tudo. Elas gostam dos misterinhos dela. Deus falou, minhas filhas, põe o rosto no pó. Elas entenderam errado, pôs o pó no rosto. Nada contra. Aí a gente vai se preocupando. E os crentes foram ficando bonitos. E todo mundo, e lança sapato chique, roupa chique que nós compramos. E a nossa preocupação estética. E um dia desse o Espírito Santo falou comigo, meu filho, menos estética e mais essência. Teve uma época na sua vida, na vida de alguns, não vou dizer de todos, quando você estava lá em Gilgal, você não ligava se o cabelo atrapalhava,
Você não ligava se chorava e desmanchava. Você não importava se o teu terno tinha amarrotado, se o sapato... Não, irmão. Você pulava na poeira. Tinha dia do irmão chegar com dó de você e te dar um papel, misturava lágrima, meleca, você chorando, entregue na mão de Deus. Era lindo ou não era? Você abria a tua harpa, daqui a pouco você não estava cantando em português, estava cantando em língua estranha. As primeiras experiências. É por isso que a maioria dos crentes são saudosistas. Por quê? Porque eles lembram de um tempo bom. O caminho da ida não é tão difícil como o caminho da volta. Esses dias Deus me deu uma palavra, pastor Amaro. A arca chegou na casa de Obed-Edom. Quantos dias a arca ficou na casa de Obed-Edom? 90 dias. A Bíblia diz que a presença de Deus era tão notória na casa de Obed-Edom que Deus prosperou ele e toda sua casa. Mas depois de 3 meses, o que aconteceu? Davi chegou lá e disse: Obed-Edom, obrigado por ter guardado a arca aí, mas a gente está levando a arca embora. A Bíblia diz, eu acompanhei toda a trajetória do Obed-Edom na Bíblia. O Obed-Edom pegou a mulher, pegou os meninos, pegou tudo e disse para a mulher dele assim: vamos mudar para Jerusalém. Não, mas a gente mora aqui, o nosso sítio é aqui. Eu não vivo sem essa arca mais. Para onde ela foi, eu vou. Aí eu fiquei perguntando: Deus, por que isso? Olha, irmão, Deus me respondeu uma pergunta que eu tenho há 20 anos na minha cabeça. Por que todo novo convertido é avivado? Por que todo crente novo na fé é quebrantado? Por que, pastor amado, a pessoa nos primeiros anos de fé é a época que parece que ele é mais crente? Ele chora mais, ele fala mais língua, ele vai mais para a igreja, ele vai mais para a vigília. Por quê? Deus me explicou. Deus falou: meu filho, para o novo convertido eu dou de graça. O Obed-Edom fez alguma coisa para a arca entrar na casa dele? Nada, ela foi oferecida para ele. O novo convertido, ele vem para a igreja, não é só porque ele quer vir para a igreja, não, irmão. Deus dá vontade para ele. O novo convertido levanta de madrugada para orar, Deus acorda ele, joga ele da cama e Deus dá vontade para ele orar e ele ora. Só que depois de 3 meses, Deus fala assim: olha, quando você é novo convertido, eu dou de graça. Agora você cresceu. Agora você vai ter que ir atrás. Ah, pastor, eu não tenho vontade de orar. Não, você vai ter que orar sem vontade mesmo. Ah, pastor, eu não estou com vontade para a igreja. Não, você vai ter que vir sem vontade. Porque agora a arca não vai até você. É você que vai até a arca. Você está me entendendo? Pastor, eu queria que Deus me desse aquele desejo de orar. Deus não vai dar mais não, irmão. Você vai ter que orar sem vontade. Você vai ter que levantar com sono e dizer: eu não estou com vontade nenhuma, mas eu preciso. Eu necessito. Eu sou carente. Eu vou ter que orar. Você está achando que é todo dia que você vai... Eu viajo. Muitas vezes eu falo para minha esposa: eu não estou com vontade nenhuma de ir. Nenhuma. Mas eu tenho que ir. Porque o que Deus te deu de graça no princípio, agora você vai ter que pagar para ter. A maioria dos novos convertidos foi batizado com o Espírito Santo sem fazer nada. Jesus, ele aceitou. Tem gente, eu já preguei em culto da pessoa aceitar Jesus antes de vir na frente. Ser batizado com o Espírito Santo antes de vir no altar. Escutando a palavra. Mas como? Aí o irmão fala: meu Deus, eu sou crente há tanto tempo, Jesus me batizou ainda. Porque tem algumas coisas que Deus dá de graça. Mas agora, irmão, a arca está indo, você vai ter que ir atrás. Pastor, não estou com vontade de ensaiar, não. Vai lá, minha irmã, sem vontade mesmo. Sabe por quê? Isso é negar a si mesmo. Isto é esmurrar a carne. É a carne não querer, a carne quer deitar, mas você vai. Agora, esta manhã, Deus está dizendo: volta para Gilgal. Volta para Gilgal. Agora, olha aqui, irmãos. Olha aqui. Pastor, o que acontece quando eu saio de Gilgal e não volto mais? Vou te explicar. Porque daqui a pouco eu vou terminar, daqui a alguns minutos. O que acontece quando eu saio de Gilgal e não volto mais? Daqui a pouco eu finalizo a parte final do texto que eu li. Quando você sai de Gilgal, você sai a 1000 por hora. Você começa tão cheio de Deus, irmão, que alguém chega e diz: a água de Jericó é amarga. Vem cá, me dá sal aí. Joga sal na água, a água fica... Você faz qualquer coisa e acontece. Você põe a mão na cabeça do endemoniado, o demônio sai. Você ora por um enfermo, Jesus cura. Você canta. A igreja... Eu conheço um monte de cantores e pregadores, amigo meu, dizendo: Moisés, na época que eu era anônimo, Deus me usava mais.
Eu nem CD gravado tinha, eu cantava, a igreja vinha abaixo, rapaz. Hoje eu tenho 10, eu canto, o povo dorme. Volta para Gilgal, ué. Volta para Gilgal. Quando você sai de Gilgal, sabe o que faz um crente voltar em Gilgal? É ele dar uma mensagem e dizer assim: puxa vida, foi sem graça. Deus não está me usando como me usava. Eu estou cantando e não está acontecendo o que acontecia. Eu estou dirigindo o ciclo da oração, Deus não está me dando mais aquela inspiração que Ele... Volta para Gilgal. Quando você volta para Gilgal, o que tinha parado de acontecer, volta a acontecer. E esta manhã Deus está dizendo para você que há uma necessidade, existe algumas pessoas aqui que têm uma necessidade extrema de voltar ao princípio, de voltar a fazer o que fazia, porque o que você fazia funcionava. Ó, meus irmãos, não tem nada pior do que você fazer algo como ministro, como pastor, como cantor, como pregador, como auxiliar de trabalho, seja como for, e você olhar no rosto das pessoas. Irmão, você está achando que você engana um crente de Gilgal? Você grita, dá pulo desse tamanho, fala em língua estranha, soa, e ele olha lá do canto dele e diz: está na carne. Porque ele tem uma ligação e um discernimento espiritual que ele não é enganado por ninguém. É por isso que um crente, sem conhecer a teologia, vai uma pessoa de uma seita lá pregar para ele e diz: não, como pode ele revogar sem ter argumento para responder? Porque a Bíblia diz: o Espírito Santo tem-lhe ensinado todas as coisas. Ninguém engana um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém. Isso mesmo. Um amigo meu foi pregar agora um amigo meu do Ceará foi pregar numa cidade que eu indiquei ele, em Minas Gerais. Depois do culto, a mulher do pastor me ligou. Diz: pastor, aconteceu na nossa igreja aqui uma coisa, eu estou espantada. Disse: que foi? Ele disse: uma obreira nossa, uma irmã que trabalha aqui na igreja, que tem afazeres aqui na igreja, que exerce funções aqui na igreja, profetiza para os irmãos. Ela estava lá no culto, falando em língua e pulando. Esse pastor que o senhor indicou lá do púlpito apontou o dedo e disse: cai por terra, demônio. E a minha obreira caiu endemoniada. O demônio já estava fazendo graça lá, acho que há muito tempo. Mas quando alguém de Gilgal aparece, Orimicaia sobrevassa. Levante a sua... Eu estou sentindo a graça de Deus. Oh glória! Orai me cai suidei marraia súria. Deus está levantando alguém esta manhã dizendo: volte a Gilgal. Volte a ser cheio do Espírito. Só conseguimos voltar a ser quem éramos quando voltarmos a fazer o que fazíamos. E para encerrar daqui a pouco essa ministração, eu vou dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz que no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que a ovelha se perdeu. Quem se perdeu? A Bíblia diz também que a dracma se perdeu. A dracma foi perdida. E a Bíblia diz que o filho também se perdeu. Então se perdeu a ovelha, a dracma e o filho. Quem buscou a ovelha? O pastor. Quem buscou o filho? Ninguém. O filho? Agora eu te pergunto, por que o filho, a ovelha, o pastor buscou e o filho não? Porque Deus não busca quem sabe voltar. Quem sabe voltar conhece o caminho. O filho conhece o caminho de volta. Você sabe tudo o que tem que fazer para voltar a ser o crente que você era. Você sabe. Deus não pode ir lá pegar você no colo e dizer: eu vou encher você do Espírito Santo. Deus não pode fazer isso. É você que tem que voltar a praticar o que você deixou de fazer. Agora, a ovelha é o pastor, o filho é o pai, mas a dracma é quem? A mulher. Por que ficou só um personagem mulher? O pastor
representa Cristo, o pai representa Cristo, mas a mulher representa a igreja. E Deus não procura o que a igreja perdeu. O que a igreja perdeu, quem vai ter que procurar é ela. A ovelha é com Deus, o filho é com o pai, mas a dracma é com a igreja. Porque a dracma, ela ficava num colar onde tinha 10. Era a identificação. Quem olhava uma mulher com 10 dracmas, pastor Amaro, dizia, é noiva. Ela tem um compromisso, está esperando o noivo vir qualquer hora dessa buscar ela. Se ela perdesse uma dracma, o noivo não buscava. Tinha que ter as 10. E a Bíblia diz que ela perdeu. Perdeu onde? Perdeu em casa. E quando ela perdeu a dracma, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia e varreu a casa. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Só tem uma maneira de voltar a ser quem nós éramos. Primeiro, qual a mulher que se perder? Diga comigo, se perder. Então, primeiro ponto, reconhecer que perdeu. A nossa geração que eu estou dizendo, quando eu digo a minha geração, eu estou dizendo a geração dos jovens. A gente acha que a igreja está 10. Pastor, a igreja está boa demais. Você vai em São Paulo, vai em outros estados, e pastor, agora que é bom ser crente. Ninguém mais fica pegando no pé igual pegava. Não tem mais aquele monte de proibição. Não sabendo eles que estava 10, agora está 9, ou se não tiver menos, né? Só tem um jeito de recuperar o que perdeu. Se reconhecer que perdeu. Se a gente olhar assim e dizer, não somos os mesmos, perdemos algumas coisas que não poderíamos ter perdido. E se perdemos, nós vamos procurar. E para nós procurarmos, nós vamos acender a candeia. Um irmão me perguntou assim, pastor, me perguntou em São Paulo, isso aqui é só um exemplo que eu estou contando para vocês. Por que há 20 anos atrás, um crente pecava de manhã? Quando chegava de tarde, ele só tinha 2 opções. Ou ele contava ou Deus contava. Era assim ou não era? Ou, se você, eu não vou contar. Deus dizendo, então beleza, então deixa que eu revelo. É mais fácil você contar. Quem lembra dessa época? Um temor, é verdade ou não era? Aí, irmão, por que hoje, na nossa época, tem crente que deita e rola? Não vou dizer nessa igreja, não. Mas por aí. E não acontece nada. Nada. E ele fica lá impune. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque no escuro não aparece. A dracma só é achada quando a candeia é acesa. E ele me disse uma coisa e eu tive que falar uma coisa muito dura para ele. Ele falou, por que Deus revelava e as pessoas temiam? Eu disse, vou te explicar agora. Agora eu vou te explicar. A igreja era tão pura, tão santa. Pastor, já existiu isso? É claro que existiu. A igreja primitiva, a Bíblia diz que o temor habitava no coração de todos. A igreja era tão santificada, a igreja era tão inocente, tão pura diante de Deus, que quando tentava estragar, o que Deus fazia? Pegava o tomate da caixa, tirava. Porque senão aquele tomate faz o quê? Paulo não disse que um pouco de fermento? Então Deus tirava. Estou falando lá de São Paulo. Aí ele disse para mim assim, pastor, e por que hoje Deus não tira o tomate? Porque eu falei que o problema está na caixa toda. Deus tem que tirar o tomate bom para salvar. Deus está procurando o tomate bom para salvar o tomate bom. Porque a caixa de tomate está com problemas. Não é que Deus não revela mais. Reconhecer que perdeu. Acender a candeia. Eu não vou pegar pesado. Mas a igreja precisa fazer uma coisa para voltar a ser cheia do Espírito Santo. Tem que varrer a casa. Quando a gente está varrendo a casa, a sensualidade sai. Sai ou não sai? Eu disse para as irmãs lá ontem. Veio uma irmã me importunar num estado que eu fui aí. Não sei se foi no Rio de Janeiro, onde foi. Pastor, não dá para entender nada. Uma igreja pode, a outra não pode. Não sei o que. Eu falei, a irmã está dizendo, falando de quê, irmã? Eu estou falando de roupa. Eu falei, olha, um versículo bíblico para a irmã. Pedro escreveu dizendo que as santas mulheres de Deus, que as mulheres de Deus se vistam como as santas de Deus se vestiam. A senhora tem espelho em casa? Tem um espelho em casa. Eu falei, então tudo bem. Quando a senhora estiver indo para a faculdade, para a escola, para a feira, para o mercado, para a igreja, para qualquer lugar, a senhora se viste. Dá uma voltinha em frente para o espelho e pergunta, espelho, espelho meu, uma santa se vestiria como eu?
resolve o problema. É verdade ou não é? Sabe o que é varrer a casa? É as mulheres de Deus. Eu sei que a maioria aqui nem merece ouvir isso, não. Jogar assim, ó. Pegar o guarda-roupa todinho, jogar em cima da cama e fazendo... Essa aqui dá para usar, essa aqui... Agora essa aqui não dá não, Jesus. Isso aqui é feio demais para uma crente, não vou nada. Sabe o que é varrer a casa? Pegar a disqueteira que está no carro, que está em casa, tirar o CD mundano do meio do evangélico. É ou não é? Varrer a casa é tirar de dentro da casa o que traz sujeira. Sabe qual foi um problema que a igreja atual permitiu acontecer? A dracma, que é uma joia, se misturar com a poeira, com o lixo. Mas quando você acende a candeia, varre a casa e procura com diligência. Primeiro ela reconheceu que perdeu, mas depois que reconheceu que perdeu, ela sentiu falta do que perdeu. Eu vou falar aqui em 2 minutos de algumas coisas que eu sinto falta nos seus irmãos. Eu sinto falta de um tempo que a gente chegava na porta da igreja, você não via a cabeça de nenhum irmão assim, ó, sentado. Estava começando o culto. Todos crentes de joelho. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: eu sinto falta. Eu sinto falta de ver Jesus batizar as crianças com o Espírito Santo, irmãos. Eu sinto falta. Eu sinto falta daquele tempo que o crente chegava quase primeiro que o diácono. Ou vontade de ir para a igreja. Geralmente era o primeiro a chegar e também o primeiro a ir embora. Eu sinto falta. Eu sinto falta aqui, na maioria das igrejas que eu fui ainda tem, mas em muitos lugares que por aí que eu vou não tem mais. Os irmãos lembram de uma campainha? Tem. Aquela campainha era para chamar os crentes, para eles levantar da oração, não é? Aquela campainha as igrejas por aí usam até hoje, para os irmãos desligar o celular, para parar de andar no culto, para parar de conversar. Irmão, aqui não é feira não, é uma igreja, irmão. Você passa a mão debaixo dos bancos, você acha chiclete colado. Você vai no banheiro, tem irmãs que vai no banheiro, chega lá, tem um monte, não consigo entrar no banheiro porque tem um monte de gente dentro do banheiro jogando o cabelo para lá, para cá. Se arrumou. Puxa, por favor. Por favor. Falta reverência. Mas nós vamos voltar para Gilgal. Nós vamos voltar do jeito que aprendemos. Porque do jeito que aprendemos funciona. Depois que nós causamos algumas mudanças, algumas coisas pararam de funcionar. Agora, o homem de Deus ouve alguém gritar: tem morte na panela. E agora, como que nós vamos fazer? Ele diz assim: traz farinha para mim aqui. Porque farinha fala de trigo, trigo fala de pão, e pão é palavra. Ele pegou a farinha saudável, jogou dentro da panela, olhou para os famintos e disse: pode comer. Está descontaminado. Levante as suas mãos aos céus. Deus vai te levantar, não é para colocar veneno, é para tirar. O teu ministério não é de erva, não é de trepadeira silvestre. O teu ministério é de farinha saudável. Deus vai te enviar para alguns lugares por onde você passar, que você vai ter que jogar um prato de farinha na panela com veneno. Mas Deus vai lhe usar, companheiro. Deus vai lhe usar, minha irmã. E a senhora por onde passar, e o senhor por onde passar, você vai ter um prato de farinha na mão. Eu peço a permissão do meu pastor amado. Posso, meu pastor? Fica de pé, por favor. E voltou Eliseu a Gilgal. Antes da oração, eu gostaria... É 1 minuto só. O que eu estou dizendo aqui tem muito sentido. Feche os teus olhos só por 1 minuto. Eu gostaria que você lembrasse agora do melhor tempo espiritual que você viveu. Talvez você não era pastor ainda,
não era nem um diácono, talvez você era um novo convertido que entendia pouco da Bíblia, mas lembre aí, aquela alegria espiritual incontrolável. Você lembrava do culto no outro dia de manhã e falava em língua estranha, até na roça. Quantas vezes minha irmã lá na pia começava a falar com Jesus, daqui a pouco Deus entrava na sala, na cozinha, tomava a casa. Ei. Torno a repetir, não sou contra mestres, pelo contrário, sou a favor. Eu estou aqui pregando para vocês hoje. Eu não sou contra escolas teológicas, não, pelo contrário, eu sou a favor. Mas não vou negar para os irmãos, não. Eu sinto saudade de um tempo que tinha menos teólogos e mais profetas. Nós não tínhamos tantos doutores, mas tínhamos tantos homens cheios do Espírito Santo.